Olá pessoal, sou Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje trago para vocês aqui mais uma edição do Tesouro da coleção Tesouro Disney que a Panini está lançando. Essa é a saga do McDonald, não confundir com a rede de lanchonetes. Ela é de criação do Marco Rota, é um personagem que é um antepassado do Donald. Ele defendia um castelo na Caledônia, local que hoje é a Escócia. As histórias desses personagens começaram a sair lá nos anos 70, as mais antigas assim. Elas já tinham saído aqui no Brasil histórias em revistas aleatórias aí, tipo Disney Big, Almanac Disney, etc. Como é de praxe dessas edições Tesouro Disney aqui, a gente tem um texto falando sobre o personagem, sobre até um pouco da história real, do mundo real, que é onde o McDonald está inserido. Primeira edição aqui do Ataque dos Vikings. Sim, eu não vou entrar muito em detalhe na história em si, porque basicamente as histórias são o Donald protege, o McDonald no caso, protegendo esse castelo lá na Caledônia, junto com um exército não lá muito grandioso e não lá muito competente. Apesar de chamar de incompetente é difícil, porque eles sempre conseguem defender o castelo. Algumas vezes por sorte, sim, mas eles conseguem. Onde o grande destaque é o Joãozinho, grande efetivamente, literalmente, que é a força bruta do exército e é responsável pela maioria das vitórias do exército, como não poderia deixar de ser. Assim como eu comentei no Foguete Monetário, uma coisa legal de você ler essas histórias que faz parte de uma série que é do mesmo autor, é você ver a evolução, a mudança no estilo do autor. Aqui no caso do Marco Rota, como eu comentei, a primeira história que é dos anos 70, a gente vê um estilo de traço, de contar a história. E nas últimas histórias lá, que já são nos anos 2000, você vê um pouco da arte atual do Rota. É legal a gente ficar de olho nesses detalhezinhos. Uma coisa também, que essa história aqui é bem engraçada, mas eu gostaria de destacar efetivamente as partes de luta, que é legal você ver no meio da porradaria. Você vê o Donald, aquele baixinho, no meio da confusão. Chega a ser hilário, como a gente pode ver nesse quadrinho aqui. Porradaria comendo solto e o Donald bem pequenininho no meio dando porrada. Interessante também é que nas primeiras histórias, as histórias do Donald, do McDonald, sempre começavam com o Donald ou os sobrinhos achando algum livro antigo e lendo sobre esse antepassado, como é o caso dessa primeira história e da segunda, que são os sobrinhos que acham. Chega uma hora que o personagem ganha vida própria e não precisa mais desse artifício de mostrar que é apenas o pessoal lendo as histórias antigas. E as histórias já começam na Castelo de Malcote, que é onde o McDonald e sua trupe audaz defende. Também vale ficar de olho em piadinhas durante a história, tipo a mais forte que a espada aqui, tem um concurso de desenho. Se você ficar de olho no que o pessoal desenha, tem vários easter eggzinhos, mais uma cena de porradaria aqui. E o Marco Rota é um dos, eu já comentei em vários vídeos aí, que é um dos meus desenhistas preferidos. Eu gosto bastante do traço dele, principalmente desse traço mais recente dele, que é o que tá mais nessas histórias, costuma sair aí nas revistas da Culturama, etc. E por falar em Culturama, uma curiosidade é que a última história aqui, e na verdade nem tem muito a ver com o McDonald, é só porque cita Caledônia, ela é considerada como parte da saga, é meio com a conclusão. O fato é que a Culturama já publicou essa história esse ano, inclusive, na edição 11 da Tio Patinha de fevereiro, que é essa daqui, vocês verem. A gente tem essa mesma história aqui diferente das que eu comento lá das Tesouro Disney, que eles usam a mesma tradução. Aqui não, aqui é tradução completamente diferente. Até o título, como vocês podem ver, o cifrão aqui é diferente, porque cada editora, tanto a Panini quanto a Culturama, fez sua própria versão da história, né? Mas a história é a mesma. É a segunda história que a Panini e a Culturama publicaram. A outra tinha sido a primeira lá da História da Bahia, que saiu aqui no Aventura Disney. Depois a Panini lançou um encadernado aí que eu não comprei ainda, mas um dia eu ainda quero comprar. Inclusive, quando eu fiz o review dessa história aqui, eu até cheguei a comentar sobre esse monstro marinho que aparece, que parecia a história antigo do Marco Rota. É uma referência à própria história do McDonald aqui, que a gente acabou de passar. Enfim, eu trouxe essa aqui só para comentar essa curiosidade de ela já ter saído pela Culturama. No final aqui a gente tem um pouco sobre a publicação do McDonald, das histórias do McDonald ao redor do mundo, várias curiosidades, tradução, inclusive tem umas coisas aqui que vários lugares do mundo, as revistas sofreram o que eu chamo de abrilagem, aqueles cortes para encaixar na edição. No final aqui a gente tem um texto sobre o Marco Rota, efetivamente, um pouco da resumo da carreira dele.
E antes de encerrar, vamos para aquela seção erros. Nessa edição aqui eu só achei 2, eu só vi 2, efetivamente. Um aqui nessa, até dar o zoom aqui para vocês verem. Veio o Joãozinho falando aí na direção norte, quando correto seria direção, pequena pisada na bola. E no final, dessa mesma história inclusive, desse quadrinho aqui, o começo desse balão aqui que está atribuído a Margarida, na verdade era para ser o Donald, o McDonald falando, porque é ele que passa a história inteira tentando lembrar a senha para entrar no castelo. Aí ele fala que que torta deliciosa, adorei pombinha. Aí a Margarida, entre aspas, que na verdade seria o McDonald, pomba, era essa senha que eu não conseguia lembrar. Aí bem daqui para frente, aí sim, aqui é da Margarida. Tinha que ter um corte aqui entre esses dois balões aqui para deixar esses balões diferentes dos personagens. Teve uma certa confusão aqui não é erro de tradução efetivamente, mas é erro de alocação de balão, vamos chamar assim. Mas enfim, foram só esses 2 errinhos que eu achei. Essa é o Tesouro Disney, a saga do McDonald. Diferente da Foguete Monetário, essa daqui eu gostei. Mas também essa daqui eu já tinha lido, pelo menos as histórias que já tinham saído no Brasil. Então eu já sabia mais o que esperar, além do Foguete Monetário. Mas enfim, porém, contudo, entretanto, ande todavia. Na descrição do vídeo aí eu vou deixar o link para essa edição aqui na Amazon, para quem quiser comprar. Está recomendada. Comenta aí se vocês já leram essa história, se vocês gostaram, se não gostaram, aquilo que eu costumo falar no final do vídeo. Vamos usar os comentários aí para opinar também. Se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.